Hoje vamos estudar um pouco sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. Integração do Rio São Francisco. Nasce a 1.200 metros de altitude, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre 2.830 quilômetros, atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Antes de atingir a sua foz no Oceano Atlântico, o Velho Chico, como é carinhosamente chamado, ainda contribui para a navegação, irrigação e geração de energia elétrica, sendo merecedor do nome de Rio da Integração Nacional. A integração do Rio São Francisco às bacias dos rios temporários do semiárido é destinada a assegurar oferta de água a cerca de 12 milhões de habitantes de 390 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O projeto é a solução do problema hídrico do semiárido brasileiro, que transformará regiões pobres e áridas em áreas produtivas. Este projeto, que contempla dois grandes eixos de integração: o eixo norte, que levará água para os sertões de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, terá 402 quilômetros de extensão, alimentando 4 rios, 3 subbacias do São Francisco, Brígida, Terra Nova e Pajeú, e mais 2 açudes, Entre Montes e Chapéu. E o eixo leste, que abastecerá parte do sertão e das regiões agreste de Pernambuco e da Paraíba. Terá 220 quilômetros até alcançar o rio Paraíba, depois de contribuir para as bacias do Pajeú, Moxotó e da região agreste de Pernambuco. O Brasil é um país muito rico em rios, mas pobre em lagos. Os lagos que vemos no mapa são de barragem, isso é, formados a partir de rios barrados para a construção de hidrelétrica e têm como função o armazenamento de água suficiente para garantir o funcionamento das usinas por um período de 5 anos sem chuvas. Esses lagos provocam vários problemas, tanto sociais, o deslocamento de populações, como ambientais, a retenção dos nutrientes do rio, tornando-o estéril a jusante, ou seja, da barragem até a foz. Além disso, a construção dessas hidrelétricas, as barragens, elas são um perigo para as pessoas que moram em seu entorno. Elas levam o progresso, mas também, e você já viu na televisão, pode acontecer acidentes, como aconteceu na barragem de Brumadinho. Página 166. A transposição das águas do Rio São Francisco. Um problema para o Velho Chico? O governo federal está executando o projeto Transposição das Águas do Rio São Francisco, que consiste em retirar parte de sua água e levá-la por meio de canos e canais até outros rios e grandes açudes no Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e da Paraíba. Açude, construção feita para armazenar a água das chuvas e represar a dos rios. Ao todo, a complexa obra de transposição do Rio São Francisco terá extensão de 720 quilômetros, organizados em 2 eixos. A água será transportada por meio de canais. Observe o mapa que mostra o projeto de transposição. Imagina o quanto é desagradável você chegar em casa e não ter água. Existem pessoas que vivem nessas condições porque moram em áreas com escassez de água. Há municípios no sertão nordestino que não têm água potável a maior parte do ano, não apenas alguns dias. Nesses locais, falta água para atividades básicas das famílias, como cozinhar, tomar banho e beber, e também para saciar a sede dos animais e para irrigar as plantações. Como pode o Nordeste sofrer com a falta de água, sendo que ele tem um dos maiores rios do Brasil? Uma solução para esse problema foi o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Observe o mapa e vamos entender a legenda. Você já pode perceber que aqui são os açudes, que está ali na sua legenda. Este ponto aqui são as capitais e esses pontinhos menores são as cidades.
Com esta cor aqui está a área indiretamente influenciada pela transposição. E esta cor mais forte é a área que vai ser diretamente influenciada por essa transposição. Estão sendo construídos 720 quilômetros de canais para poder transportar a água do rio até os municípios que estão longe. No seu mapa, você pode ver aqui a represa de Sobradinho. Temos também as obras do Eixo Norte e do Eixo Leste. O Eixo Norte leva água para o Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Há também os rios Jaguaribe, Apodi e Piranhas, que vão se tornar perenes quando as águas do São Francisco chegarem até eles. Aqui no Eixo Leste, vai ser levado água para os estados de Pernambuco e Paraíba até o rio Paraíba. Nessa região, o relevo é acidentado, com serras e chapadas. Por isso, em muitos trechos, a água terá que subir. Então, vai ser preciso construir estações de bombeamento, além de túneis e outras obras de alta complexidade. A água será levada para açudes e rios temporários que se tornarão perenes. Os açudes, barragens, diques e represas fazem parte da paisagem do interior do Nordeste. São construções simples, às vezes apenas um buraco no chão, feitas para armazenar a água dos rios e da chuva. O grande problema dos açudes é a intensa evaporação de suas águas numa região com alta insolação. Esse projeto é uma obra muito complexa, cara e que envolve um recurso escasso no sertão. Por isso, gera muitos debates com pessoas a favor, outras contra a sua realização. Os que são a favor da transposição defendem que 12 milhões de brasileiros que vivem em 400 municípios do sertão serão beneficiados quando as obras forem concluídas. Poderão abastecer suas casas, matar a sede do gado e plantar. Com isso, terão uma vida melhor e poderão prosperar economicamente. Na imagem da sua apostila, você pode ver sertanejos na fila para receber água levada por caminhões-pipa. Essa seria uma alternativa mais barata. No entanto, houve muitos episódios em que caminhões-pipas eram negociados por votos. Aqui também, na outra imagem, você pode ver o rebanho que morre de sede nas prolongadas secas do sertão. Quem é contrário à transposição alega que essa obra é muito cara e que é possível realizar projetos mais baratos, os quais solucionariam parte do problema, como a instalação de cisternas nas casas. O que são cisternas? Reservatórios localizados geralmente abaixo do nível da terra para receber e conservar a água da chuva. Nesta imagem, você vê uma sertaneja que se beneficia com a água da chuva armazenada na cisterna construída no quintal de sua casa. Essa água pode abastecer uma família e seus animais por até 8 meses. Página 169. Outro argumento dos que são contrários à transposição das águas do São Francisco é a saúde do Velho Chico. Hoje, a quantidade de água que se retira dele para abastecimento da população e para irrigação agrícola é maior do que a quantidade que as chuvas repõem, o que tem feito diminuir o volume da água do rio. Além disso, ele está cada vez mais raso devido ao lixo, ao esgoto e à terra que escorrem de suas margens desmatadas. Assim, tirar mais água do São Francisco, sem resolver os inúmeros problemas que já existem, pode torná-lo intermitente. Intermitente é descontínuo, que ocorre a intervalos separados. Outra situação a que nós devemos nos referir, o porquê essa obra se estendeu por tantos e tantos anos, é que no local existem também latifundiários nos quais possuem certo interesse, e foi até chamado de indústria da seca. Porque o que acontece? Algumas pessoas se beneficiam da falta d'água, porque essas pessoas necessitam da água, então elas acabam se tornando mão de obra barata.
Número 1. Explique o que é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Número 2. Cite e explique 3 argumentos a favor do projeto. Número 3. Cite e explique 3 argumentos contra o projeto de transposição. Número 4. Enquanto a transposição não acontece, outras soluções podem resolver para as famílias parte do problema da falta de água. Uma dessas soluções é a construção de cisternas. Letra A, explique o que é uma cisterna. Letra B, por que as cisternas podem resolver parte do problema da falta de água? Atividade 5. Você conheceu alguns problemas do Rio São Francisco. Associe as fotos às respectivas legendas para descobrir o que pode ser feito para revitalizar o rio. A irrigação das lavouras é a atividade que mais retira a água do rio, por isso, apesar de necessária, tem de ser controlada. Qual imagem corresponde a este texto? Você vai localizar a letra a qual se refere a imagem e colocar dentro do quadradinho correspondente. Em casa. Número 1. Releia o tópico O Rio São Francisco, página 157, para responder as questões. Letra A. Sobre o Rio São Francisco, assinale C para as informações corretas e I para as incorretas. Você vai ler todas essas informações e marcar se estão corretas ou incorretas, conforme o texto e as informações da página 157. Letra B. Reescreva as frases incorretas, tornando-as corretas. Ou seja, você vai corrigi-las em seu caderno. Letra C. Explique o que é nascente e o que é foz. Número 2. Leia esse trecho do poema O Rio São Francisco, de Silvana Maria Nogueira Leite. O Rio São Francisco. O Rio São Francisco é uma riqueza. Nasce lá na Serra da Canastra. Serve ao povo sua água pura. Mata a sede e molha a agricultura. E ainda faz caminho através da navegação. É um rio que só traz alegrias para as famílias do sertão. Segundo o poema, o Rio São Francisco só traz alegrias para as famílias do sertão. Letra A. Identifique e grife no texto os benefícios que o rio traz para a população. Letra B. Identifique esses benefícios nas imagens a seguir e, em seu caderno, crie uma legenda para cada uma, de acordo com a numeração. Você vai observar as imagens e vai criar uma legenda em seu caderno. Atividade 3. Leia a reportagem a seguir. Sinais de degradação do Rio São Francisco preocupam especialistas. No Dia Mundial da Água, um alerta para problemas encontrados no rio. Esgotos lançados no rio, derrubada da mata ciliar e assoreamento. No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. A data traz também um alerta para a situação do Rio São Francisco. Entre os principais problemas encontrados estão a derrubada da mata ciliar, o assoreamento e os esgotos que desaguam todos os dias no rio. O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos de água do Brasil. São 2.800 quilômetros de extensão que cortam 5 estados brasileiros. A quantidade de água é de impressionar, mas o rio tem apresentado uma baixa do nível e em alguns trechos acontece a formação de bancos de areia. A baixa do Rio São Francisco não é a única preocupação dos ribeirinhos e especialistas. Todos os dias, milhares de litros de esgoto são despejados no Velho Chico, e um dos sinais dessa poluição é a presença de plantas aquáticas como as baronesas. As pessoas ficam achando que as baronesas são maléficas para o rio, mas elas não são. Elas ajudam na purificação da água, só que é um tipo de planta que só se alimenta de água poluída, explica o ambientalista Vitório Rodrigues. O lixo jogado às margens do rio e o desmatamento da mata ciliar, ou seja, as matas que margeiam os rios, geram outro grande problema, o assoreamento ou entupimento do rio. A perda da vegetação da mata ciliar, principalmente na parte de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco. Deve-se a vários fatores, como a exploração de minério e a agricultura irrigada. Então, houve uma perda muito grande da vegetação. E por conta disso, nós temos vários outros problemas consequentes,
como o caso do desmoronamento dos barrancos das margens, argumenta Rodrigues. Letra A. Responda no caderno as questões. O que é mata ciliar? Explique o que é assoreamento. O Dia Internacional da Água é 22 de março. Por que você acha que foi necessário criar essa data? Grife os problemas do Rio São Francisco citados no texto. Esses problemas ocorreram apenas no Rio São Francisco? Justifique. O projeto Cisternas ganhou um prêmio internacional. Explique por quê. Mais uma etapa para garantir acesso à água aos nordestinos foi concluída no Ceará com a liberação das águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes sobre essa entrega. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ele acionou a comporta do município de Jati, que fica no Ceará. A comporta vai liberar as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O trecho de 53 quilômetros transportará as águas do eixo norte para a bacia do rio Jaguaribe. De lá, a água segue até o açude Castanhão, que abastece Fortaleza. 4,5 milhões de moradores da região metropolitana da capital cearense vão ser atendidos. Desde o ano passado, o governo federal já investiu mais de 171 milhões de reais no empreendimento e quase 65% das obras estão concluídas. Nas redes sociais, o ministro Rogério Marinho explicou como vai ser o percurso da água e a expectativa sobre a conclusão de toda a integração do Velho Chico. Vamos ver. A nossa expectativa é que esse percurso esteja concluído em meados do próximo ano, né? Esteja concluído em junho, julho de 2021. A aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Vejo você na próxima aula.